Os nossos irmãos de Mishima, e nos reunimos para estarmos celebrando o Senhor. O nosso irmão Gabriel, da congregação de Mishima, é um dos candidatos ao batismo nas águas. A nossa irmã Monalisa Emana, congregamos juntos na congregação de Uata, e todos são muito bem-vindos nessa manhã. Glória a Deus, também está conosco nosso presidente que hoje serve a Deus e juntos servimos ao Senhor na congregação de Toyohashi, este servo de Deus, e ele estará compartilhando conosco a palavra desta manhã, devocional. Em nome de Jesus, hoje, por favor, ele já estará abençoando nosso coração com a palavra de Deus. Vamos orar aqui hoje. Você pode se colocar mais um instante, por favor? Há uma palavra de Deus no coração do seu servo que abençoará o nosso coração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do texto de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela sua família. Muito obrigado, ó Deus eterno, pela obra do Senhor na vida do teu servo, o teu bom depósito, guardado e tesourado neste coração. Meu Deus, e como sempre o Senhor tem usado como instrumento poderoso nas tuas mãos, mais uma vez nesta manhã, Senhor, estamos todos nós aqui para ouvirmos a tua doce, preciosa palavra. Usa o poder e a autoridade, no nome do Senhor Jesus, teu Filho. Pai, nós estamos aqui para te ouvir, meu Deus, para continuarmos a sermos edificados, que o teu Filho seja o teu instrumento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber o servo de Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem tomar assento, Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, quero externar aqui os agradecimentos ao nosso Deus, também ao nosso pastor Edevaldo Militão, vice-presidente do ministério, meu grande amigo, seu pai da fé, por essa oportunidade e pelo convite, né, que o pastor fez para nós estarmos esta manhã aqui, nos alegrando, nos regozijando do Senhor pela vida desses três irmãos e irmãs que estão batizando as águas batismais. Quero também dizer meus parabéns aos batizantes, que é uma grande decisão, importantíssima decisão, é a melhor decisão que vocês fizeram na sua vida, que foi optar, consagrar a sua vida para Jesus Cristo Salvador. Amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos abrir o exemplar da Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. E faremos a leitura somente do versículo de número 15. E assim está escrito na palavra do Senhor. Versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Nós vemos que, tanto no Evangelho de Mateus, como foi lido na leitura introdutória, e também no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus ele dá uma ordem à igreja, para que a igreja avance, para que a igreja continue indo pregar o Evangelho, e que os discípulos do Senhor venham assim levar a mensagem de salvação a todos os lugares do mundo, para todas as pessoas. Vemos que no Evangelho de Marcos, ele diz sobre a fé. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo nas águas ele está unido, vinculado à fé. Para nós termos uma melhor explicação, só é batizado quem já é crente. Só é batizado quem já creu no Evangelho, quem recebeu a palavra de Deus, a palavra da salvação em Cristo Jesus, que vai descer as águas batismais. E vemos aqui, irmãos, esta verdade. E a condição também da salvação não é pelo batismo, mas é pela fé, porque nós vemos que a palavra de Deus continua no versículo 16, na segunda parte.
mas quem não crer será condenado. Então vemos que a salvação pessoal, a nossa entrada no reino de Deus, ela está totalmente baseada na nossa fé. E baseada na nossa fé em Cristo, nós nos submetemos à sua palavra e às suas ordenanças. E o Senhor Jesus, ele deixou duas ordenanças para a igreja do Senhor, dois ritos, duas cerimônias solenes, que é o batismo nas águas e também a ceia do Senhor, que periodicamente toda a igreja, todos aqueles que receberam a Cristo, todos aqueles que fazem parte da membresia da igreja, são batizados nas águas, participam. Mas vemos que o batismo, ele somente é uma única vez, como uma confissão pública da sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Então a primeira parte que eu quero falar para a igreja, para todos os presentes, é sobre a fé, é sobre quem crê, que é a necessidade para que uma pessoa possa ser batizada. Vamos abrir, irmãos, vamos ler um pouco a palavra de Deus, no livro de Atos, que nos fala sobre essa verdade. Em Atos capítulo 8, quando Felipe estava pregando o Evangelho de Samaria, no versículo 12 e 13 diz a palavra do Senhor: mas como crescem em Filipe, e lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas se faziam, estava atônito. Versículo 36 ao 38. E indo eles caminhando, aqui é Filipe com o eunuco etíope, quando ele foi pregar para o eunuco etíope. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então vemos aqui que o fator para ser batizado é crer em Jesus. Aleluia. É receber a Jesus como seu Salvador e seu Senhor na sua vida. Aleluia. Então nós vemos que para ser batizado tem que primeiramente ser crente. Você tem que receber o Evangelho, crer no Evangelho, e você agora vai se submeter ao batismo, que não é uma ordenança de Cristo. E vamos estar falando agora um pouco mais sobre o batismo. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos especificamente dois batismos nos Evangelhos. Nós vemos um homem de Deus pregando o Evangelho, que é João, o João Batista, o batizador. Ele apareceu como precursor do Senhor Jesus. Porém, o batismo de João, ele era somente para um tempo limitado, porque ele estava ali como um profeta de Deus, como um homem enviado para preparar o caminho do Salvador Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele estava em viagem missionária a Éfeso, nós vemos que ali em Éfeso, ele encontrou alguns discípulos de João Batista. E aí houve com aqueles homens, eram 12 homens, e Paulo pregou o Evangelho para eles, mas houve uma pergunta, da qual Paulo fez para aqueles homens, que disse: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós não ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então eles não tinham ouvido o Evangelho ainda, somente a mensagem de arrependimento de João Batista. E continuou o apóstolo Paulo: mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então vemos aqui dois batismos distintos. Eles foram batizados em João, ou seja, no batismo de João, mas depois houve a necessidade daqueles homens que receberam o Evangelho, receberam a mensagem total do Evangelho, da salvação em Cristo. Eles também, novamente, emergissem agora as águas, mas agora no batismo cristão, no batismo que eles adentram no reino de Deus, através da fé em Jesus. E o batismo de João, ele é explicado porque João estava batizando, quando nós lemos em Lucas, capítulo de número 1, e no versículo 16 e no versículo 17,
nós vemos que o anjo Gabriel, ele anuncia o nascimento, ou seja, a vinda do filho para o sacerdote, o pai de João Batista, que ele estava ali no templo. Nós vemos que ali ele anuncia a motivação, ou seja, o propósito da vinda de João Batista. No versículo 16, diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o povo bem disposto. Então vemos que Gabriel anunciou isso para Zacarias, que ele estaria para preparar o povo e ali levar uma mensagem de conversão, de arrependimento, para que o povo recebesse o Evangelho do Senhor. Mas agora, irmãos, nós vamos falar do batismo que Jesus instituiu. Por que nós somos batizados? Por que Jesus ele deu essa ordem? O que significa o batismo nas águas? É um significado muito importante. Quando nós vemos em Romanos capítulo 6, eu vou pedir para todos que vêm com a Bíblia estarmos lendo Romanos 6, que nos fala o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre o significado do batismo nas águas pela fé em Jesus. Capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 3, diz a palavra do Senhor: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado os mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A melhor explicação para o batismo está aqui. O símbolo do sepultamento e da ressurreição. Quando nós somos emergidos na água, o nosso velho homem, simbolicamente, ele morreu. A nossa antiga vida passou. Agora, quando estamos em Cristo, é uma nova vida. Aleluia! Para Deus. Nós não vivemos mais agora no domínio do pecado, não vamos viver pecando, mas vivemos agora com a nossa vida para o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso nós vemos que é o símbolo do batismo. Ele é um exemplo do que já tem acontecido na vida de nossos irmãos, na vida de todos aqui presentes que já receberam a Jesus Cristo, que nós escolhemos decidir não viver mais para nós mesmos, mas viver para Deus. E o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Aleluia! E irmãos que estão sendo batizados, eu creio que Deus já fez grandes coisas para vocês. Oh, aleluia! E vocês experimentaram grandes coisas da parte do Senhor, de uma nova vida em Cristo. Porque o que nós estamos aqui não é uma cerimônia, irmãos, morta, não é algo somente para agradar os homens, o batismo, mas é uma confissão do que Deus já fez no nosso interior. Aleluia! De uma nova vida em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos que há um propósito agora, uma palavra para os batizantes, que se encontra em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 21, que o apóstolo Pedro, ele deixa para a igreja, ele falou novamente também do batismo. Nós vemos que a palavra do Senhor diz assim: que também
como uma verdadeira figura agora que salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui, irmãos, uma outra versão, tá? Que é a Nova Versão Internacional. A NVI que diz assim: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vemos que o batismo é um resultado. Falar compromisso também pode ser outra palavra também que é usada, é resultado. É o resultado de uma boa consciência de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vemos que quando vocês são batizados, vocês estão afirmando um compromisso de ter uma boa consciência diante de Deus. De agora vocês, por meio da ressurreição de Jesus, viver agora totalmente para o Senhor. É um compromisso que vocês assumem diante da igreja e diante do mundo, e diante das potestades, dos principados, do mundo espiritual, que vocês, diante de Deus, que vocês estão se comprometendo a viver para o Senhor. Esse é o significado do batismo. Um compromisso público que vocês estão fazendo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E, meus irmãos, a vida em Cristo, quando nós assumimos um compromisso com Deus, não é um compromisso com uma religião, não é um compromisso com uma instituição, com a igreja, porque vocês não são realmente ser membros de uma instituição da igreja física, local. Mas, primeiramente, dentro dos seus corações, é um compromisso que vocês fazem com o Senhor, com o próprio Deus, pessoalmente. E quando nós olhamos, irmãos, sobre a questão da nossa salvação pessoal, do nosso compromisso com Deus, vemos que existem muitas e grandes bênçãos que Deus tem reservado para as suas vidas. Existem muitas bênçãos que você já tem experimentado da parte de Deus. E uma das maravilhosas bênçãos que nós vemos da parte de Deus para o ser humano é quando eu vejo na palavra do Senhor as atitudes de pessoas que foram batizadas. Algo que não temos uma explicação, digamos assim, humana, mas uma explicação totalmente espiritual da parte do Senhor. Quando Paulo ele pregou o Evangelho em Filipos, ele foi preso, não sabe a história, e perto da meia-noite ele estava com Silas naquela prisão, acorrentado, cantando hinos e orando ao Senhor. Veio um grande terremoto, todas as cadeias foram soltas, e aquele carcereiro desesperado, ele saiu ao encontro daquela prisão para ver como estavam os presos, que estavam sob a custódia ali, e ele ia sendo responsável. Ele chegando, ele pensou que todos tinham fugido, ele tentou se matar. Mas quando ele ia tentar se matar com a espada, com a sua própria espada, nós vemos que o apóstolo Paulo chega para aquele homem e diz: Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E nós vemos que aquele homem, ele disse para Paulo: Senhores, que é necessário que eu faça para lhe salvar? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus diz que ele pregava a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E diz no versículo 34: então, levando-os à sua casa, dispôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O interessante versículo 33 diz que eles foram batizados naquela noite. E na crença em Deus, na fé em Deus, se alegraram. E nós vemos que uma das grandes bênçãos do Senhor que nós experimentamos é essa alegria do Senhor. É a alegria de Deus, porque é o seu compromisso com o Senhor. E é o compromisso que nós temos no Espírito Santo que vive hoje em nossas vidas. Aleluia. Você já é feliz porque Deus está em você. Aleluia. Nós somos alegres porque Deus está em nós. Aleluia. E Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, que antes de você ser batizado, antes de nós sermos batizados nas águas, já recebemos o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. Isso nós vemos essa palavra em 1 Coríntios capítulo número 12, no versículo 12 e 13. Não o batismo do Espírito Santo que a evidência é as novas línguas, mas a imersão no corpo de Cristo. Que através da fé você recebe o Espírito Santo de Deus. Romanos 12, versículo 12 e 13, versículo 12 diz: porque assim como
o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então a primeira coisa, o batismo que quem faz em nossa vida, essa imersão, é o próprio Deus que faz você emergir nessa nova realidade do Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Espírito Santo está em nossa vida, para concluir, vamos estar lendo em Romanos 14, 17, para que nós estamos concluindo. As bênçãos que experimentamos no Senhor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Glória a Jesus. Glória a Deus. E a alegria que hoje vocês estão entendendo, que todos nós temos, é essa alegria do Espírito Santo. Essa alegria que o Espírito Santo já proporcionou em todas as nossas vidas. Quando você crê em Jesus, recebeu o Senhor, e Deus tem muito mais bênçãos para você. Somos nós assim. Estaremos agora, estaremos vendo, estamos nos alegrando no Senhor pela vida de nossos irmãos que estão batizando em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. É uma manhã de alegria, alegria do Espírito Santo. Aleluia! De Deus que tem para nós, amém? E nossos irmãos que assumem esse compromisso de estar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus amado, Senhor, pela tua palavra, pelo Evangelho que é pregado. Senhor, Deus, pelo Espírito Santo, meu Pai, que, ó Senhor, nós somos emergidos no corpo de Cristo, pela vida de nossos irmãos que aqui estão assumindo o compromisso, Pai, de publicamente, meu Pai, dedicar as suas vidas ao Senhor, Pai, que estão declarando, meu Pai, publicamente, que morreram para o pecado e agora tem uma nova vida, meu Pai amado, espiritualmente ressurreta para Jesus Cristo, Senhor, para Ti, meu Deus. Pai amado, assim, meu Deus amado, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Evaldo, nesse nome de Jesus. Irmãos, podem tomar assento, por favor? Glória a Deus, aleluia. Antes nós estávamos indo agora para o batismo, gostaríamos de apresentar, está comigo